Com a palavra, deputado Pedro Campos. Presidente, como eu fui citado, eu peço um minuto para poder responder a citação. Deputado... Fui citado nominalmente. Não foi citado, não. Foi que é o citado, autor do não. requerimento. Foi citado, não. Ele foi Citado citado enquanto nominalmente. autor do Não. requerimento. Se a carapuça Fui serviu... citado nominalmente. Aqui quem foi Sobre a agredida foi a carapuça deputada serviu. Carol. O regimento interno é claro, Com presidente. Quando o vozes, deputado com é citado, vaias. tem direito a um Eu te minuto. darei, Das eu te darei, assessorias, eu te darei um minuto, mas após a fala do Pedro não Campos, foi após a citado. votação. Com a palavra, deputado Pedro Campos, e logo após estaremos para votação. Por gentileza, deputado Pedro Campos. Presidente, só uma coisa, eu me inscrevi como líder do PSOL, presidente. Acho que a delegação deve ter chegado a Vossa Excelência. E a segunda... Presidente. É porque ainda está com a deputada Samia Bonfim, mas eu vou verificar aqui. Deputado Pedro Campos, com a palavra, por gentileza. Presidente, eu ouvi atentamente a defesa do deputado Gustavo Gaia em relação ao requerimento que foi colocado. Em nenhum momento o nobre deputado Gustavo Gaia citou o professor ou citou qualquer ato concreto que o professor tenha cometido. Isso está claro que é uma moção que, primeiro, é errada porque ela é uma moção que é colocada contra uma pessoa especificamente e reduz o tamanho e a dimensão dessa Comissão de Educação. E depois ela mostra a verdade por trás dessa moção de repúdio. Na verdade, é uma moção aos professores, a liberdade de discussão dentro da sala de aula, de apresentação de contraditório, de debater a história, que é necessário ser feito dentro da sala de aula. Então fica claro que isso aqui é uma tentativa de interditar o debate dentro da educação e de demonizar os professores, demonizar a educação dentro de um projeto que muitas vezes deseja até tirar o aluno da sala de aula e colocar o aluno na sua casa para estar aprendendo ou para não estar aprendendo e formando mais uma nova geração de analfabetos que infelizmente esse país teve por não dar acesso a uma educação pública de qualidade. A gente tem, isso é fato, deputado Gustavo Gaia. Eu não estou falando aqui nada que não é real. São 10 milhões. São 10 milhões. Eu vou citar, ele vai ter o direito de resposta. E se puder restituir o tempo. Mas são 10 milhões. São 10 milhões de brasileiros Deputados, que infelizmente não tiveram acesso à educação adequada e ficaram analfabetos não porque quiseram, mas porque não tiveram esse direito garantido. E aí fica claro qual é a intenção dessa moção, é demonizar os professores, demonizar a educação. E não foi colocado nem o ponto específico aqui, nem foi citado o que é que danado o professor falou dentro da fala do deputado Gustavo Gaia. Então, trazer aqui um ponto para concluir essa questão, caro presidente, de que nos preocupa quando a gente tem uma interdição e uma simplificação do debate da história, porque isso reproduz, e o nobre deputado Gustavo Gaia vai ter direito de resposta, isso reproduz falas como nordestinos perderam a capacidade de pensar, a capacidade cognitiva da população da África é o que justifica as ditaduras. Quando a gente não debate de maneira séria a história dentro das nossas escolas, a gente reproduz esse tipo de preconceito, esse tipo de pensamento reducionista, que não só é uma afronta ao povo nordestino, que não perdeu a capacidade de pensar. Eu conheço, inclusive, muitas pessoas que são analfabetas, como a gente diz, de pai, mãe e parteira, que tem capacidade de pensar, de gerir a sua família, de fazer as suas funções e votar também no presidente que cuidou do Nordeste brasileiro, do presidente que investiu no Nordeste e que trouxe transformações. Isso são dados efetivos. Então, a gente quer sim que tenha debate de história dentro da sala de aula, que a escola seja debatida para que a gente não escute coisas como o Nordeste desaprendeu a pensar ou a África tem ditadura porque o povo não tem QI ou não tem cognição. Essas coisas que a gente quer que sejam enfrentadas na escola. Presidente, meu nome foi citado 3 vezes. Eu quero pedir meu direito de fala, de resposta, por favor. Será concedido logo após as falas.